Foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou um grande amor. Naquela vida dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Porque o seu amor é o estrela da manhã. Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai. Bom dia, irmãos, graça e paz da parte do Senhor. Amém. Somos bem-vindos nessa manhã de domingo aos nossos irmãos, amigos de forma online também. Nossa gratidão a todos conectados. Este domingo nós estamos iniciando um pouco diferente. Eu queria pedir auxílio de nossas secretárias, irmã Delvânia e irmã Kézia, que pudessem vir aqui à frente
nós temos uma primeira contagem e aí nós seguimos com o culto. Pode ser duas irmãs que nos auxiliem. Pode ser Solange, por favor, rapidamente. E aí, irmãos, isso a gente está seguindo aqui o estatuto da igreja nesse domingo de eleição, de votação do novo pastor. E então, Dani, vem, cada um conta de um lado, por favor. Membros de Jardim Santíssimo, civilmente capazes, acima de 18 anos, queiram erguer e manter a sua mão direita levantada, por gentileza. Essa é a primeira contagem. Aos nossos irmãos amigos que estão online, nós estamos contando membros da igreja para que, dentro em breve, assim que nós encerrarmos o culto online, nós façamos uma assembleia de escolha do novo pastor de Jardim Santíssimo. Então, esse procedimento, ele segue o padrão do estatuto da igreja. A gente vai precisar só dar uma conferência, porque no momento da contagem tinha irmãos acessando o templo, ok? Por favor, mais uma vez, irmãos, ergam sua mão direita e mantenham a mão erguida, para que a gente não falhe na contagem. É só um cheque final, porque tinha os irmãos, a gente não pode nem se movimentar muito nessa hora. Fechamos então em 55. Sigamos, celebramos ao Senhor, irmãos. Bom dia, meus irmãos. É uma alegria esse dia tão especial na nossa igreja. Dia de responsabilidade, mas é um dia de celebração e a gente vai adorar o Senhor. E que bom que a gente pode ter esse tempo de adoração antes de votarmos. O Senhor vai continuar falando aos nossos corações. O Senhor vai continuar se revelando a nós. Eu queria que você se colocasse em pé e nós lêssemos juntos Salmo 143, versículo 10, que é um pedido da igreja hoje ao nosso Deus. Pode soltar a tela, João? A gente, antes de ler, eu queria que você lesse silenciosamente, porque às vezes a gente lê junto. Eu queria que você fizesse uma leitura silenciosa desse texto. E que a gente possa clamar ao Senhor essa verdade bíblica juntos, como igreja de Deus nessa manhã. Vamos ler juntos? Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu Espírito bondoso me conduza adiante por um caminho reto e seguro. Amém? Amém. Que o Senhor nos ouça nesta oração lida. Que o Senhor nos ouça na oração cantada. E vamos pedir ao Senhor que Ele seja tudo para nós. O Espírito Santo possa ser nosso primeiro pensamento na manhã de hoje, amanhã e nos outros dias. Que vivamos dele, por ele e para ele. Que Ele seja tudo em nós. Vamos orar, vamos cantar, orando ao Senhor com essa letra. Quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como todas.
Quero que saiam dilúvios e bênçãos da minha boca, que sejas meu universo, que sejas tudo que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento, que a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença, o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus olhos, te quero dono do meu tempo e dos meus sonhos, que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. Em cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento, que a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas tudo que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento, que a luz em minha janela, que sejas meu universo, cada um dos meus pensamentos, seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Amém? Meus irmãos, aqueles que não têm nenhuma dificuldade física, motora, que podem se ajoelhar, nós iremos orar pela igreja por esse domingo. E eu peço aos irmãos amigos online que, se você puder, tiver condição, faça o mesmo também. Mas aqueles irmãos que não podem se ajoelhar por uma questão física, por favor, fique sentado, fique em pé, porque essa hora tem a ver conosco e Deus. E assim nós podemos orar assim. Oremos. Deus de toda graça, nos aproximamos do Senhor, totalmente dependente do Senhor e da Tua palavra. Não sabemos de nada. Somos tão frágeis, ó Deus, que a Tua palavra nos diz que a nossa vida é um sopro, é uma neblina. Mas nesse tempo, ó Deus, que o Senhor tem nos dado, nesse tempo cronológico, o Senhor nos permitiu chegar a esse dia de votação, de eleição do novo obreiro desta agência do Teu reino, agência bíblica, agência que tem empregado a Tua palavra. Mas, ó Deus, é no Teu kairos que nós nos submetemos, no Teu tempo. Então, ó Deus,
fala profundamente ao nosso coração através de cada gesto que nós fazemos nesse culto já administrativo, nessa assembleia em que o Senhor tem nos permitido daqui a pouco votar de uma forma direta, sincera e espiritual no novo obreiro. E eu clamo a Deus, como tenho te pedido tantas coisas, mas quero te clamar a Deus diante do teu povo de Jardim Santíssimo, diante dos nossos irmãos e amigos que estão online. Que toda palavra, Deus, que toda língua do mal em relação a essa igreja seja quebrada hoje no nome de Jesus. Que, ó Deus, aqueles que falam que, ó Deus, não pode dar certo, não vai dar certo, aqueles que, ó Deus, acusam a tua igreja, aqueles que maltratam, aqueles que perseguem, aqueles, ó Deus, que não estão dispostos a ser servos e servas do Senhor, aquelas palavras contrárias, ó Deus, sejam destruídas pelo poder que há no nome de Jesus. Ó Deus, a tua obra precisa avançar independente de nós. O teu reino é muito maior do que essas 4 paredes, até mesmo maior do que uma transmissão online. Então, ó Deus, no nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que a tua boa mão, a mão de poder esteja estendida sobre as nossas vidas. Não permita, ó Deus, que a tua igreja vá para a direita ou para a esquerda, mas pelo contrário, tenha os seus olhos, tenha foco no Senhor Jesus. Mostre-nos, ó Deus, e nós oramos humildemente, como Pedro orou na escolha do 12º discípulo, ó Deus. O Senhor, que é conhecedor de todos os corações, mostre-nos, ó Deus, qual obreiro precisa essa agência do teu reino, esta igreja, essa tua casa. Pedimos perdão pelos nossos pecados. E no nome de Jesus, nós oramos como uma igreja única, uma igreja só, a despeito das nossas diferenças, que são coisas menores, porque o teu reino, ó Deus, é muito maior. Oramos assim, ó Deus, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós vamos nessa hora ter um momento de dedicação de dízimos e ofertas. E esse é um ato de adoração que nós fazemos de modo costumeiro, de modo espiritual. Sejamos sim generosos, possamos abrir mais do que os nossos bolsos, mas o nosso coração. Quero nesse domingo enfatizar, irmãos, que de fato o reino de Deus através da igreja avança quando nós temos o nosso coração nessa obra. Então esteja tranquilo ou tranquila na presença de Deus. Nós estamos encerrando já um ano, irmãos. Vem aí o novo obreiro. Mas olha, irmão, se há ainda dúvidas no seu coração, inquietações, se você ainda é daqueles que dizem, eu não concordo que dê dinheiro para a igreja, querido, eu estou aberto a você marcar um encontro comigo e a gente conversar longamente sobre isso. Mas deixe Deus falar no seu coração. Sabe o que não é justo? O que não é correto? O que não é espiritual? E o que é pecaminoso? É recebermos o pagamento, seja pouco, seja muito, e não lembrarmos nem um centavo da casa de Deus. Compramos tudo, nos envolvemos com dívidas, com um monte de coisa, mas o projeto da casa de Deus, o reino fica sempre em 4º, 5º, último lugar. No nome de Jesus, meus irmãos, que a gente ensine as nossas gerações. A gente tem uma moçada aqui, uma rapaziada que está vendo como a gente está agindo, que a gente possa ver, é a oração do Senhor, em 100% da igreja nós sermos dizimistas assim, fiéis ao Senhor. Celebremos ao Senhor.
Seja grato ao Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia! Nós damos graças ao Senhor por todos esses motivos e por muito mais, irmãos. Oremos ao Senhor. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus fiel, apesar de nós sermos vacilantes na fé, apesar de nós, ó Deus, sermos temerosos quando deveríamos ser corajosos, apesar, ó Deus, de nós muitas das vezes desconhecemos aquilo que não sabemos e aí tentamos ao Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos por tantas coisas, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, por 2 anos que a tua igreja não parou. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor aprove, ó Deus, o Senhor nos dá a possibilidade de chegarmos até aqui. Ó Deus, nós damos hoje, aleluia, glórias ao Senhor, porque, ó Deus, nós estamos vivos na tua presença. Deus, muito obrigado pela tua igreja. Que haja paz, a serenidade, ó Deus, a unanimidade, ó Deus, o amor entre nós. Tão muitas das vezes batido, tão muitas das vezes falado, mas não vivido. Mas no nome de Jesus nós te pedimos, ó Deus, e te damos graças pelo amor que nos une, a despeito de todas as diferenças. Consagramos dízimos, ofertas ao Senhor e te pedimos que todos esses recursos, e ó Deus, como te agradecemos por Jardim Santíssimo, porque nada nos faltou, ó Deus, e não faltou também nas nossas famílias. Quando a situação estava apertada, o Senhor foi o Deus da provisão. Te honramos, ó Deus, te servimos, adoramos o Senhor e fazemos este clamor no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém, amém. Podemos sentar, irmãos. E aí, beleza, irmãos? Que a beleza de Cristo esteja no seu coração, no meu. Vi hoje de terno, um pouco mais bonito, que é um dia especial. E meus irmãos, nós precisamos estar debaixo de cobertura de oração. Como nós apelamos os irmãos ao longo da semana, eu tenho, na verdade, uma reflexão pequena e sucinta, e os nossos irmãos amigos de casa vão entender, porque nós já falamos desde o início. Eu preciso ser realmente breve por causa da votação. Então, queria pensar com os irmãos sobre esse tema. Recebendo um pastor de Deus. Esse tema, irmãos, não é um tema meu. Não é um tema só da igreja. É um tema da Bíblia e está baseado em Jeremias. Capítulo 3, verso 15. Apenas isso. Acho que nós hoje, e eu fico com aquela sensação, eu queria mais, eu queria ouvir mais. Já estou antecipando o sentimento que eu tenho em relação a esse texto. Eu queria ouvir mais, eu queria ter mais. Mas nós podemos ler, eu vou ler uma vez sozinho, depois nós vamos ler juntos, como está mostrado na mídia da igreja. E dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Vamos juntos? E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Oremos. Deus, de toda graça, há aqui uma promessa na tua palavra.
aqui uma palavra do Senhor direto para o coração desse povo, para o profeta Jeremias, naquele contexto, há muitos, muitos anos atrás, distante de uma terra como nós estamos hoje, em outro lugar, mas a promessa é a mesma, Deus, e o Senhor não muda jamais. Que cada um de nós, ó Deus, possamos estar com o coração abertos, preparados para a Tua palavra, para amanhã desse dia, para sermos igreja como nunca fomos. Que eu diminua e que Cristo cresça no meio de nós. Orando no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto, e se você observar o contexto, que eu sempre indico para os irmãos, no capítulo 2, verso 8, já há uma inquietação de Deus, do profeta, porque o texto diz assim: os sacerdotes não disseram, isso está falando do texto de Jeremias 2, versículo 8, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Deus chamando Jeremias para umas conversas, para dizer que esse povo estava vivendo erroneamente. Para que, inclusive, alertando de que líderes ou sacerdotes questionavam onde estava Deus no momento de que o povo mais precisava. A coisa era tão difícil que diz o capítulo 2, no verso 8, de que os profetas do povo já não profetizavam por Deus, mas por Baal. E aí o texto vai se desenvolvendo, indico a leitura para todos aqui, e o pedaço, o extrato do texto que nós estamos vendo, esse versículo 15, que é conhecido nosso, sim. Não queira o irmão ou a irmã agora dizer: não, nunca ouvi esse texto. Já ouviu sim, irmão. Já ouviu. E ouviu nos momentos de decisão, de escolha da igreja, seja ela qual for, principalmente a igreja bíblica. Porque o contexto começa não aqui, nessa frase bonita, sabe, essencialmente poderosa, da boca de Deus, usando o profeta, dizendo: eu vou dar pastores a vocês segundo o meu coração, diz o Senhor, para vos apacentar com conhecimento e com inteligência. Esse texto bonito está no contexto, sabe de quê, irmãos? Aí a gente não lê o contexto, né? A partir aí, do 10, do 11, do 12, de pecado na vida do povo, iniquidade na vida do povo, de, sabe, liderança conflituosa, problemática, e Deus tem que chamar o profeta, usar a boca dele para dizer: eu vou dar então pastores segundo o meu coração, não segundo vocês, segundo o meu coração. Assim diz o Senhor. Então, por exemplo, o 12 vai dizer: vai, pois, e apregou essas palavras ao lado norte. Volta, ó rebelde Israel. É nesse nível que a coisa está. O contexto está dizendo mais, de que eu não farei cair a minha ira sobre ti, porquanto misericordioso sou, diz o Senhor. Mas está dizendo: volta, porque vocês estão indo por caminhos tortuosos. 13, somente reconhece a tua iniquidade, que transgride contra o Senhor, e estende os teus caminhos estranhos, debaixo de toda a árvore verde, porque o povo já estava cultuando o sistema religioso de Baal e outros lá. E não deste ouvido à minha voz, diz o Senhor. 14, anterior ao 15, que é lindo, que vos darei pastores. O 14, meus irmãos, igreja, acorda. O 14 está dizendo: convertei-vos, ó filhos rebeldes. É para mim, irmãos, é para você, é para cada um. Não pensa agora: não, aquele irmão tinha que estar aqui. Não, esse versículo bonito: vos darei pastores, segundo o meu coração, que apacentarão com conhecimento, sim, com inteligência, com sabedoria divina. Está justamente chamando anteriormente a atenção do povo de que convertei-vos, ó filhos rebeldes. O texto é uma pancada, irmãos. Para chegar então e dizer: irmãos, Deus vai enviar um pastor. Deus já tem um pastor. Aquieta seu coração, acalma seu coração no nome de Jesus. Mas note bem que aí qual é a nossa parte e qual é a parte do pastor: é obedecer a voz de Deus. O texto de Jeremias, irmãos, eu parei de pesquisar quando eu vi que tinha várias citações de pastores. Muitas das vezes a condução certa é a condução errada. Pesquisa aí. Aí a minha pesquisa, eu confesso, vou aqui, não foi assim, negócio prolongado, exaustivamente, não. Se você quiser, você pode se dedicar a isso.
que tem várias citações em Jeremias, ele sendo boca do profeta, usando a boca do profeta para dizer pastores, pastores, pastores. Mas sabe qual é a parte aqui, ó? Darei pastores segundo o meu coração. Então não é segundo o nosso. Primeira lição aprendida. Não é segundo. Irmão, não, pastor, eu tenho 20 anos de igreja. Cantar uma canção aqui famosa. Aquieta tua alma, por aí. Segundo o coração de Deus. Mas eu ajudei a fundar com todo carinho, meu respeito a todos os irmãos fundadores, presente e online. Não é prerrogativa para você, quando você é fundador, não te dá a prerrogativa de afundar essa igreja. Segundo o quê? O coração de Deus. Diz Paulo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, irmão. Então, nós vamos sempre reconhecer quem trabalhou, quem sabe, botou o tijolo. Irmãos, que coisa preciosa. Isso é rico demais. Se tivesse uma placa de ouro, eu dava para cada irmão que fez isso e continua fazendo. Gente boa. Mas, meus irmãos, no nome de Jesus, isso não pode nos fazer donos, proprietários. O texto é de que segundo o coração de Deus, não segundo o nosso diz que é enganoso a palavra. O nosso é complexo. O texto está dizendo que vos apacentarão. Primeira pergunta para nos inquietar, em um dia de escolha de pastor. Quer ser apacentado? Vos apacentarão. Ora, um pastor, e pode ser, você pode pegar a imagem do pastor de ovelha, só consegue apacentar se a ovelha deixar, tem esse negócio. Irmão, irmã, você quer ser apacentado sim ou não? Amém, sim. Mas dá trabalho esse negócio. Você era um ser pastoreável? Deixa eu fazer outra inquietação para mim também. Você aguentaria, de boa, como diz os nossos mais jovens, aguentaria ser seu próprio pastor? Jesus! Aí os nossos irmãos pentecostais vão falar, fala Deus, varão. Mas você aguentaria ser o seu próprio pastor? Tenta imaginar, pode ser a imagem de púlpito, ou então lá do gabinete, enfim, você sentado do outro lado, ou então, como é que é esse negócio? E meus irmãos, que vos apacentarão, deixe o pastor te apacentar. E ele não apacenta de qualquer jeito, e eu termino dizendo, com conhecimento vindo de Deus, e com sabedoria vindo de Deus. Meu exemplo é péssimo, mas eu queria dizer e terminar isso. Com alguns líderes de Santíssimo, e alguns irmãos mais próximos, é claro que a gente não consegue, na totalidade sim, meus irmãos, isso aqui não pode nos assediar. Eu tenho que estar em evidência, o pastor, o púlpito, olha, tal, seja de madeira, de acrílico. Meus irmãos, porque ministério pastoral é feito nos bastidores. Olho no olho, tratando, cuidando. Quando você quer ser apacentado. Se você não quiser, está fora da questão aqui. E que o Senhor nos abençoe, porque vem um pastor do Senhor. Um desafio imenso, imenso. Desculpe a expressão. Gigantesco. Mas nós precisamos ser pastoreados. Independente da nossa idade. Independente do cargo que a gente tem. Que isso é cargo, está na nomenclatura. Que independente, sabe, da nossa função, do nosso... Meus irmãos, sejamos pastoreados. Porque o Senhor diz a palavra que vai nos dar um pastor ou pastores segundo o coração dele. E que ele mesmo nos abençoe. Amém? O Senhor é bom e as suas misericórdias não têm fim. Nós vamos cantar uma canção. Depois eu tenho umas comunicações e já entraremos na Assembleia. Faremos a segunda contagem e, na verdade, irmãos, essa contagem, normalmente a tendência dela pode aumentar ou diminuir. Não diminui, por causa do tema de hoje. Então, já nós faremos a segunda contagem e entraremos na Assembleia. Cantemos a canção. E se nós abrirmos pedindo, sabe, a leitura bíblica, a canção de, irmão, seja o Senhor em nós. É a minha oração na manhã desse dia. Celebremos.
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém? Que canção em forma de oração. Que canção. Meus irmãos, nós estamos passando para a parte das comunicações. E tem a ver sim com a vida da igreja, nós são apenas 3 informes. E na sequência a gente termina o culto. A gente precisa desligar o culto online dos nossos amigos e a gente entra em assembleia. A primeira comunicação, irmãos, tem a ver com o culto de hoje à noite, é um culto chamado Retrô. Você já ouviu essa expressão? Nós vamos lembrar, cantar e, sabe, trazer o efeito de memória daquelas canções que continuam falando no nosso coração. São canções que entraram para a história da nossa vida e talvez tenham canções que possam ter sido até um elemento que tenha contribuído para a sua conversão a Jesus, por se aproximar de Jesus. Então venha hoje às 19h30, nós começaremos pontualmente e vai ser bênção, irmãos. Então não deixe de vir convidar uma outra pessoa, isso nos ajuda também. A gente tem um vídeo do nosso convidado de semana que vem, o André Leão. Vamos assistir, vamos ouvir. Tudo que tenho é teu, sou tão pequeno, ele é Deus. Tudo bom, gente? Olha só, no dia 28 de novembro, às 7h30 da noite, eu, André Leão, vou estar na conferência de adoração
Transbordar, da Igreja Batista Jardim Santíssimo. Eu estou muito feliz com esse convite, eu vou estar com eles novamente. É isso mesmo, Igreja Batista Jardim Santíssimo, Conferência Transbordar, 28 do 11. Vamos embora. Muito bem, esse é André Leone, já conhecido dos irmãos, e é no domingo que vem, às 19h30, irmãos. André vai estar com a parte musical, que os irmãos já conhecem, e Rafael Duarte, aquele menino de ouro, sabe, missionário voluntário de missões mundiais, vai estar conosco nos dando uma palavra impactante. Convide alguém, isso é importante demais, e na verdade nós não usamos mais a expressão visitantes, eles são convidados ou convidadas a estar conosco aqui. Então, domingo que vem. Nossa gratidão a todos os irmãos e amigos de forma online. Nós vamos dar a bênção mais para eles, e aí nós vamos estender aqui as mãos sobre ali o Lucas, que está transmitindo, e aí nós estaremos já entrando em assembleia. Vamos orar? Assim sentados, mas estendendo a mão deles, a nossa mão sobre a vida deles. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo, Senhor, seja com a igreja aqui presente, nessa hora importante, e com nossos irmãos e amigos de forma online. Nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, com o silêncio dos irmãos, nós